Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, São Paulo, Brasil. Hoje estamos envolvidos com o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tema que caracteriza o tema semanal do Evangelho, que é discutido também em nossa casa espírita, tanto lá na unidade do Jardim Itália, a Rua dos Pintacilgos, como também aqui na unidade do bairro Capela, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo aqui da Rádio Capela FM 105,9, onde estamos ao vivo, agradavelmente na companhia do nosso querido Marcos Melo e também do nosso querido Marcos Silveira. Que alegria recebê-lo novamente, Marcos. Suas considerações iniciais. Volte logo, não nos abandone. Espero que termine logo as suas atividades. Assim que puder, retorne conosco. Eu é que fico muito agradecido, Marcelo e ouvintes, boa noite. Que bom estar de volta, que bom estar aqui. Mais uma vez a convite da equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Infelizmente, nossos compromissos de trabalho nos retiraram um pouco desse convívio, que é tão gratificante, tão gostoso, mas aos poucos nós vamos voltando e espero estar em semanas seguintes aí mais presente. Obrigado. E já vou adiantar para você que hoje o tema veio bem a calhar para você, né? Porque não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, né? E todos sabemos, né, que a maioria de nós, tanto aqui do mundo ocidental, quanto tenho certeza também do mundo oriental, a maioria dos casais se caracteriza pela harmonia no relacionamento, né? Não há conflitos, não é isso mesmo? É isso mesmo. E não deixa de ser um aprendizado para todos nós, né? E também estamos aqui na companhia do nosso querido Marcos Melo. Marcos Melo, por favor, suas considerações iniciais, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marcelo, o Xará, o Marcos, os ouvintes. Bom, Marcelo, você fala dos 50 Marcos que tem no Centro Espírita, hoje tem 2 aqui, né? Meu Deus. Hoje tem 2. E vamos falar desse tema um tanto quanto polêmico, palpitante, né? Palpitante, não separar o que Deus juntou. Muito bem. Desenvolvendo aí. Então vamos iniciar pela passagem evangélica. E essa passagem evangélica, vejam vocês como que os ensinamentos de Jesus
realmente se caracterizam por serem ensinamentos, palavras de vida eterna. Aliás, há um livro psicografado pelo Chico, assinado, ditado pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Palavras de Vida Eterna. Ou seja, o Evangelho de Jesus constitui um conjunto de palavras de vida eterna. Muito bem, e lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos encontrar o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse, uma carta de divórcio. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então vejam vocês como é um pensamento, né? É uma passagem evangélica difícil de nós compreendermos nos dias de hoje, se nós não tivermos em mente os hábitos da cultura judaica da época de Jesus. Se nós não tivermos o conhecimento daquilo que estava preconizado na lei de Moisés, sempre lembrando que no judaísmo há a lei de Deus, propriamente dita, que compõe os 10 mandamentos. E há também a lei civil. A lei civil que são ou que compõem aquelas leis que Moisés elaborou para fazer a legislação do povo judeu. Aquele povo mais rude, aquele povo que ainda tinha muitas indisciplinas em seu convívio, e dessa maneira ele permitiu que o homem despedisse, ou melhor, desse uma carta de divórcio à sua mulher, se ele não mais julgava em condições de manter o relacionamento. Agora vem Jesus e explica que no começo não era assim. Ou seja, no começo, o sentimento purificado, o sentimento mais puro é que predominava. Então, os casais se uniam pela lei de atração, pela lei de afinidade, pela atração magnética que os envolvia. E esse sentimento é o que perdurava.
e eles mantinham e frutificavam, não, e floresciam aquele relacionamento, para que o relacionamento fosse um relacionamento sólido, um relacionamento fortalecido, a fim de que dois compusessem uma só carne. Então, é mais ou menos dessa maneira que devemos compreender esses ensinos que Jesus nos esclarece, sobretudo em relação ao divórcio. Olha só o que ele diz no finalzinho. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, ele dá a exceção, né? Em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Olha só que interessante, né? Ou seja, você tem um relacionamento. Eu não quero mais, cansei, tô depressivo, não quero mais, tem muitos conflitos. Então, quer dizer, significa que aquela união já não era uma união sólida, já não era uma união caracterizada pela pureza de sentimentos. Então, nesse sentido, o que Jesus estava condenando? Jesus estava condenando a nossa desobediência àquilo que Deus proporcionou. Então, se Deus proporcionou que duas almas se encontrassem, duas almas, ou se reencontrassem, né? Duas almas se encontrassem ou reencontrassem, de acordo com a visão reencarnatória, e se unissem, então se essas almas se encontraram, é porque tem uma finalidade. E se nós simplesmente não queremos mais, significa que nós estamos agindo com desobediência à lei de Deus. Por isso que Jesus condena e dá a exceção do adultério, né? Porque se houve o adultério, houve a quebra de confiança. Agora, o fato de você surpreender a sua mulher em adultério, ou a mulher surpreender o homem em adultério, não significa que precisa matar, né? Não precisa extinguir a vida. Mas, evidentemente, que há perda da confiança do relacionamento, e uma vez que há perda da confiança, realmente é mais difícil de você retomar o relacionamento. Pois não, Marcos Melo, gostaria de ouvi-lo. Essa questão até do adultério, né? Que essa palavra, hoje, ela tem uma conotação, mas assim, a dúvida é, qual a conotação de adultério naquela época, né? Porque, será que, eu acho que isso é um pouco amplo, mais amplo, não na acepção da palavra, do que significa hoje adultério. Porque ele diz assim, se você desposa, deixa eu até pegar aqui o trecho, né? Fica tranquilo. Comete o adultério, né? Deixa eu ver, cadê? Vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Comete adultério. Né? O que ele quis dizer com essa palavra adultério para aquele momento, né? Porque o adultério, eu creio que naquela época era qualquer coisa, se uma mulher olhasse ou caminhasse com outro homem, ela já estaria cometendo adultério? Será que era isso? Né? Ele já poderia despojá-la por isso? Né? Precisamos até ir na época para ver como é que seria. É bem possível que sim, né, Marcos? Porque se o homem se sentisse envergonhado por algum ato menos elevado da sua esposa, e se ele achasse que aquela vergonha que ele passou era motivo de despedi-la, ele despedia. Ele a despedia. Ele dava a carta de divórcio para ela. E a mulher era lapidada, né? Também não tem isso de... Não, a lapidação aí já é a surpresa do adultério, aí já é o intercurso carnal mesmo, né? Aí se o marido surpreende, ou na época, né, se surpreendia a esposa com outro, condenada à lapidação. Com outro, sexualmente falando, aí sim ela era condenada à lapidação.
Agora, se a mulher surpreendia o homem em adultério com outra, aí ele tinha que pagar uma multa, como é até nos dias de hoje, né? Tem países lá do mundo oriental que a mulher é condenada à morte, a morrer apedrejada, e o homem paga uma multa. Na época era uma outra punição. Eu não me lembro qual a punição exatamente, né, na época de Jesus, mas o homem não era condenado à morte. Você vê como também Ou não, ele era condenado à morte por lapidação, só que acontece que os homens, eles se protegiam e davam um jeito do cara fugir. Entendeu? Nossa. Então agora eu me lembrei, mas a condenação era a mesma. Só que como havia proteção, né, que quem julgava eram os homens. Então o que acontecia? Eles davam um jeito do cara fugir, foge, some, não apareça aqui nunca mais, senão você vai morrer. E você vê como na história, né, havia essa diferença. A mulher era quase como se fosse um objeto para aquela época, né? Não tinha voz, né? Era apenas o homem que dava a voz nessas situações, né? E deixemos claro que era só naquela época, né? Mesmo porque na época atual, de 1934, até votar as mulheres votam, né? Você vê que avanço? Avançou, né? Não, tô brincando, né? Mas pelo amor de algumas Deus. culturas, eu estava até lendo aqui, que quando o homem morre, até isso eu não sabia. Por exemplo, um pouco antes aqui, na velha Rússia, o pai chicoteava a filha antes do casamento. E depois que ela casava, ele entregava o chicote para o marido. Que absurdo. Que absurdo, né? Meu Deus. E no Oriente, há pouco tempo, até pouco tempo, morrendo o esposo, a mulher devia suicidar-se para acompanhá-lo. Meu Deus. E aonde que é isso daí? Isso aqui não está no livro A Vivência do Evangelho. Não, essa última citação em qual país? Não fala, né? Cita apenas o Oriente, né? E na velha Grécia, na Idade do Ouro, a mulher era considerada portadora de inferioridade mental a qualquer ato realizado sob influência dela, não tinha nenhum valor perante a lei. Meu Deus, você vê como é que é? Então, quer dizer, era uma cultura eminentemente machista, né? Que chegou até os tempos de Jesus, né? Entendeu? Tanto é que eram 12 apóstolos, né? Não tinha 12 apóstolas, né? Quem que eram? Não tinha nenhuma mulher de apóstolo, né? Seguidoras apenas, né? Tinha seguidoras. Exatamente. Jesus até veio quebrar esse modelo, né? Porque ele deu espaço para a mulher. Paulo deu muito espaço para as mulheres também. Só que assim, assumir cargos de chefia, cargos administrativos, imagina. Não, até hoje, como você falou. Até hoje. Nosso país, só a partir da Constituição de 1934, é que as mulheres passaram a ter direito a voto. E mesmo a questão salarial, muitas vezes no mesmo cargo o homem normalmente é melhor remunerado do que a mulher. Nas grandes empresas, grandes organizações. Então veja você, né? Como que nós também temos conhecimento, né? Marcos Melo, Marcos Silveira, que mesmo nos dias de hoje, no interior do Brasil, particularmente no interior do Nordeste, no interior da região Norte, ainda há relatos de famílias cujos pais ou irmãos estupram a própria irmã ou a própria filha. Meu Deus. Porque a filha não pode iniciar o relacionamento sexual com outra pessoa que não seja da família. Nossa. Então, isso ainda existe no dia de hoje. Lógico que nós não estamos aplaudindo, muito pelo contrário, né? Nós estamos contando de maneira estarrecida, mas ainda estamos distantes, né, de um conceito mais elevado do que é o amor, do que é o relacionamento afetivo mais elevado. Sem dúvida. Marcos Silveira, gostaria de ouvi-lo. Abrilhante a nossa conversa aqui, porque
senão a gente só vai ficar falando de tragédia. Eu não quero saber de tragédia só o tempo todo aqui, não. São tantos marcos, né? Então vamos passar para o outro Marcos agora. É muito isso que você estava falando, né, Marcelo? Nós temos que levar em conta essa fala de Jesus, nós temos que levar em conta esses costumes diante de tudo o que acontecia na época, né? Diante de toda uma série de legislações que existiam, porque nós conhecemos, né, a lei mosaica como os 10 mandamentos, principalmente, mas ele é composto de 613 outros, né, ou somados, né, 603 com os 10, 613, que dá o Torá, que é o Pentateuco, né, mosaico, e aí nessas leis estão, entre elas, essas que falam sobre o adultério, né? Então, você veja que a sociedade, ou as sociedades, né, a lei humana, ela é muito mutável. Ela é muito mutável. Então, vamos lá, uma pergunta para vocês, Marcelo e Marcos. Quantas esposas nós podemos ter? Bom, de acordo com a tradição do mundo ocidental, no Brasil. No Brasil, o que impera é o regime de monogamia, né? Exatamente. Ou seja, uma esposa, né? Mas e se fôssemos islâmicos? Quantas esposas poderíamos ter? Várias, não é? São várias. Quantas pudéssemos sustentar? Né? Tem países que quantas você pode sustentar, mas tem outros países que delimitam o número, né? De 4, porque parece que o profeta Maomé, ele teve 4 esposas. Então tem alguns países que eles delimitam esse número. E também o profeta Maomé, como ele teve 6 ou 7 escravos, então que poder-se-ia ter 6 ou 7 escravos, né? Então, quer dizer, tem pessoas que ainda pensam dessa maneira, né? Então, veja, isso são 600 anos depois de Cristo. Né? Exatamente. Então, isso só nos demonstra, né, que a lei humana, ela é muito mutável. Então, nós temos, aqui no Brasil, só podemos ter uma esposa. Em outros, podemos ter quantas podemos sustentar. Em outros, apenas 4. Então, veja que... nesse caso, né, se eu tiver 4 ou mais esposas, né, eu não estou cometendo adultério, mas será que se eu pegar uma quinta ou uma 10ª eu estaria? Então veja como isto ele é tão mutável quanto os quereres, né, do ser humano em certas épocas. Então essas leis mutáveis são leis humanas, né? Então, dessas 613, só para vocês saberem, tem umas curiosidades. São 613 porque são 365 mandamentos que são negativos, ou seja, não faça. Então, são 365, um para cada dia do ano. Nossa. Né? Então, não faça isso nesse dia, não faça isso em outro dia. E são 248 mandamentos positivos, que são relacionados ao número de ossos do corpo humano. Então, são 248 positivos e 365 negativos. Então, tem toda uma simbologia também. Então, são 613. Desses todos, tem alguns que só são válidos dentro da terra de Israel. São 26. Então, veja as características que vão se enumerando, que vão se entrelaçando para que você tenha leis humanas super complexas e que algumas valem só em uma região, outras não valem. Então essas leis humanas que nos dizem sim algumas coisas e não outras, e que são perfeitamente ou totalmente mutáveis entre um lugar e outro, não são essas leis humanas que vão fazer o nosso caminhar espiritual valer a pena. Não são essas leis mutáveis estas que nós vamos nos agarrar para que a gente possa ter a nossa
evolução espiritual, né? Quais são as leis? São as leis de Deus. E eu acho que isso nós vamos comentar um pouco mais para frente durante o nosso programa. É verdade. E tanto que elas são, as leis, elas também se adequam ao tempo, né? Não são temporais, né? Sim. Às vezes algumas são extintas, Sim. aí volta a ser. E nós como seres que temos várias vivências, né? Espíritos que temos várias vivências, né? Eternamente teremos, ou quer dizer, durante um período teremos. Imagina, cada um encarna numa época e volta ali a outra, o espírito está vindo, reencarnando sempre. E em cada situação, em cada país ou em cada região, né? E o espírito vai se moldando, né? Ele vai se evoluindo de acordo com isso. Mas como você falou, Marcos, são leis do homem, não é nada de Deus, né? Até porque, como você falou, Marcelo, a lei do divórcio também foi instituída no Brasil 77, 78. E você tem um tempo, parece, eu acho que é 1 ano, 3 anos, enfim, tem alguma coisa da lei também, que você entra com divórcio, só que depois de um tempo que ele é realmente efetivado. Coisas do homem. É o senador Nelson Carneiro, na época, né, que elaborou a lei do divórcio, que para a época foi um avanço, né? Foi um avanço aqui na sociedade brasileira, porque muitas mulheres eram obrigadas a manter o relacionamento, né? Mesmo já não tendo mais nenhuma união efetiva, né? Agora, esse capítulo realmente é palpitante, né? E antes de fazermos a primeira pausa, vale a pena um raciocínio dentro do que o nosso querido Marcos falou. São tantos Marcos, né? Marcos Silveira nos falou, que é essa questão dos 613 mandamentos, né? Então, se o judeu, se ele cumpre os 613 mandamentos, ele vai atingir um elevado nível espiritual, sem dúvida. Só que, curiosamente, Hilel, que foi o avô de Gamaliel é o mesmo Gamaliel, o instrutor de Paulo de Tarso, né? O rabino que foi o professor, né? O mentor de Paulo de Tarso. Então, o Hilel, ele dizia que esses 613 mandamentos, eles poderiam ser resumidos ao cumprimento dos 10 mandamentos. Então, se você cumpre os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, e assim por diante, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo, é o que eu vou falar depois. Mas todos aqueles 10 mandamentos, se você cumpre, você está abrangendo aqueles 613. Sim. E aí o próprio Hilel fez um raciocínio mais sintético ainda, que ele dizia que os 10 mandamentos poderiam se resumir aos 2 mandamentos, que na verdade são 3, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? São 3 formas de amar, né? Amar a Deus, amar a Deus e ao próximo. Você não pode amar a Deus se você não ama o seu próximo. Você está sendo contraditório, né? Então, amar a Deus e amar ao próximo como você ama a si próprio. Né? Se amar. Então, os 613 mandamentos, viu, Marcos, poderiam ser resumidos nesses 2 mandamentos que Jesus veio nos deixar com clareza, né? 2 que eu estou desdobrando por minha conta em 3, né? Normal. Então, Marcos, vamos fazer uma pausa inicial e aí depois retornaremos com mais reflexões. Vamos sim, vamos fazer uma pausa. Até já, não saiam daí. Programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9.
e hoje discutindo o tema semanal do Evangelho. O tema é: não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Muito bom. No relacionamento a dois, evidentemente que vamos encontrar um aprendizado de parte a parte. Vamos encontrar na convivência do casal características psicológicas, características de ordem emocional muito diferentes. Então, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, e curiosamente, por isso que Deus fez o homem, né, macho e fêmea, os criou, porque a subjetividade que encontramos no universo feminino contrasta com a objetividade que encontramos no universo masculino. Na convivência do casal, é importante que se estabeleça essa dualidade, porque o homem vai aprender a desenvolver os sentimentos mais nobres na convivência com a mulher, e por sua vez, a mulher vai aprender com a objetividade do homem a colocar os pés no chão, a não ficar, vamos dizer assim, entre aspas, excessivamente sonhando, e, ao mesmo tempo, com essa objetividade, o universo feminino também comporá a sua sinfonia de se estabelecer um equilíbrio tanto do sentimento quanto da realidade, tanto do aspecto emocional quanto do aspecto do real, vamos dizer assim, do concreto com o abstrato. Por isso que é importante essa convivência do homem com a mulher e vice-versa, porque nós vamos encontrar muitos casais, infelizmente, caminharem para a separação e não precisavam ter caminhado. Porque muitas vezes o que há é uma incompreensão do que caracteriza o homem e do que caracteriza a mulher. Então, há um comentário do que nós aprendemos com o nosso querido Rosandro Klingey, o psicólogo lá de Campina Grande, amigo nosso, que nós saudamos um abraço carinhoso a ele, quando ele nos ensina que, de acordo com alguns estudos da arqueologia e mesmo da sociologia, na época das cavernas, o homem desenvolvia um GPS particular, um GPS individual, porque ele saía das cavernas e ele embrenhava-se na floresta em busca do alimento. Então, evidentemente que não havia trilhas, não havia setas dizendo aonde estava a caça. Ele saía para caçar. E ele também não conhecia exatamente os detalhes, né, lá da floresta. Ele saía para caçar, então ele tinha que sair e voltar para o seu habitat, né, para a sua caverna, para o mesmo local. Muito bem. Então, além dele desenvolver esse GPS, que ele tinha que aprender o caminho de ida e volta, ele também
tinha que manter o foco. Ou seja, o foco, a objetividade. O foco era voltar com a caça para casa. Então ele não podia se prender nos detalhes. Porque se ele se prendesse nos detalhes, ele via uma borboleta. Olha a borboleta bonitinha. Olha essa árvore, olha que copa bonita, frondosa, olha as cores. Porque se ele se prendesse aos detalhes, de caçador que ele era, ele poderia se transformar numa caça. Ia virar presa. Ele que viraria a presa, né? Então ele tinha que manter a objetividade dele. Então, por muitas décadas e muitos séculos, nós fizemos isso. É mesmo. Né? Nós moramos nas cavernas e saímos em busca, lá na floresta, em busca da caça, para levar a alimentação para casa. A mãe, por sua vez, ficava lá na caverna. Aí sim, ela ficava na caverna tomando conta da cria, né? Tomando conta dos filhos, alimentando os filhos, cuidando dos filhos e aprendendo. Então, quando uma criança, por exemplo, ficava com alguma doença que ia evoluir inexoravelmente para a morte, ela já aprendia a conhecer os detalhes. Essa criança não vai vingar. Essa, infelizmente, vai morrer. Essa não, essa tá fortinha, essa vai aguentar o tranco. E nessa convivência, ela aprendia a conviver com os detalhes. Entendeu? É sim. Então, curiosamente, o universo masculino e feminino, ele foi moldado a partir desse convívio na floresta. Cada um tinha o seu papel bem definido, né? Tinha o papel bem definido, e aí dá essa característica, né? O universo feminino mais centrado nos detalhes, e por isso tinha capacidade de desenvolver o sentimento, tinha capacidade de desenvolver um senso de observação mais amplo. Verdade. Diferente de nós homens, que saíamos... Objetividade... O que imperava era o foco, a objetividade. É sim. E curiosamente nós trouxemos isso até os dias de hoje. Porque na média, por exemplo, quando você vai para uma cidade que você está chegando pela primeira vez, na média o homem ele tem um senso de localização maior do que as mulheres. Tem exceções, né? Tem mulheres que são melhores do que nós homens. E não gosta de perguntar para ninguém. E não gosta de perguntar para ninguém. Mas, então, realmente tem mulheres que elas têm uma boa noção. Mas, na média, as mulheres, elas ficam, né? Elas têm um senso... É que, eu estou dizendo, vamos abstrair o momento que nós estamos vivendo, que você coloca lá no Waze, coloca em qualquer GPS e o GPS te leva, né? Sem dúvida. Mas até 10 anos atrás, por exemplo, não tinha nada disso, né? E nós observávamos que os homens tinham esse senso de observação mais elaborado. De localização. Exatamente. Uma coisa que vem com os tempos, vem sendo sempre assim. Isso mesmo. Agora, por exemplo, a mulher ela vai numa festa. Ela vai numa festa, ela está acompanhada de você e vai numa festa. Aí ela observa uma amiga dela. E essa amiga dela está com o mesmo vestido da festa do ano passado. É ou não é? Elas têm essa capacidade de saber esses detalhes. E elas também observam que o dinheiro está curto em casa, porque não deu para retocar o cabelo que tá aparecendo a raiz branca, né? E o cabelo não tá com a... Então, quer dizer, esses detalhes para nós homens, nós achamos uma bobagem, nós nem sabíamos que existia, mas elas percebem. Ela olha para outra e fala, ela emagreceu, ela engordou, ela exatamente. Tá assim, ela assado. E ó, eu vou falar mais, hein, Marcos? Não se iluda, porque quando as mulheres se arrumam, não pense que elas se arrumam para nós homens. Elas falam com a maior cara de pau que é para nós, né? Mas não é para nós homens. Porque nós homens não fazemos comentários. Olha que vestido maravilhoso. Olha como você tá linda. Olha que perfume é esse. Nós não observamos isso.
Agora, as amigas observam. Então, na verdade, elas se arrumam para ouvir os comentários das amigas. Entendeu? Outra coisa, nós somos capazes, por exemplo, lá quando eu morava em São José do Rio Pardo, às vezes eu ia na casa de um amigo e a gente ficava na frente da televisão, ou assistindo filme, ou assistindo uma partida de futebol, por exemplo, e nós chegávamos a ficar, é muito comum até hoje isso, né? Nós chegamos a ficar 2 horas assistindo a televisão. Nem vou citar o exemplo do filme, porque o filme é até deselegante, você está assistindo o filme e vai ficar comentando, né? Mas numa partida de futebol, às vezes a gente fica assistindo e não fazemos nenhum comentário. E nem por isso nós somos menos amigos, né? Então, às vezes, nós ficamos do lado do seu amigo, você está lá tomando cerveja e às vezes batendo um papo, conversando e tal. Aliás, quando eu falo tomando cerveja, entendam que é cerveja sem álcool. Queremos deixar bem claro, né, Marcos? E às vezes a gente fica fazendo comentários, e esses comentários tem determinados momentos em que nós não temos nenhum comentário para fazer, e às vezes a gente fica em silêncio. E nem por isso a gente se sente incomodado. Agora, quando as nossas queridas mulheres, estou dizendo de maneira geral, não estou falando a minha esposa em particular, estou dizendo de maneira geral. Agora, raramente você vai ver um grupo de mulheres permanecer em silêncio 5 minutos. É ou não é, Marcos? Mas é mesmo, é a natureza, né? Então, veja você que esse convívio do universo feminino com o universo masculino, eu acho uma coisa assim maravilhosa, porque nós aprendemos com elas. Sim. E elas aprendem conosco. E como espírito nós passaremos ou passamos pelas 2 experiências. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Assim, faz parte da evolução você sentir as 2 situações. Sem dúvida, temos que estagiar tanto no hormônio estrogênio quanto no hormônio testosterona, né? Então o espírito tem que estagiar nas 2 situações. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Eu acho que isso tudo que você está falando, Marcelo, sobre o homem, a mulher, de novo nos remete àquela questão da temporalidade das culturas, das leis, né? Remetendo novamente a essa coisa. Por exemplo, quando nós falamos em adultério, traição, né? Infelizmente, mas é uma realidade nossa, essa questão do homem, ela não é tão criticada quanto a da mulher, né? Então, o homem, nós temos até uma certa condescendência, tolerância pela sociedade, né? De um homem de repente sair sair da sua casa e frequentar um bordel, por exemplo, né? De novo, não estamos aqui de forma alguma apregoando e incentivando isso, mas estamos falando que a sociedade hoje, né? Ela é condescendente nesse caso, e muitas vezes a propaganda estimula isso. As propagandas que você citou, né, de cerveja, de cigarro, né, elas sempre mostram o homem com 2 mulheres, alguma coisa assim, né? Então veja que nós estamos falando de coisas mutáveis, humanas, né? E nós devemos, ao contrário, nos fixar em coisas mais divinas, né? A lei de Deus. Então, enquanto nós estamos falando aqui de leis mutáveis, vamos tentar entender um pouco o que é a lei de Deus que nós falamos anteriormente, né? É a lei do amor. A lei do amor. Então,
eu acho que o ponto que nós estamos falando hoje, que é a indissolubilidade do casamento e de adultério, dessas coisas todas, o que é a palavra adulterar? Adulterar, se você pega uma gasolina que não tem propriamente, né, só os elementos dela, tem água, por exemplo, ela está adulterada, ela não tem os componentes que precisariam existir ali. Se eu pego um leite e ele está ali adulterado, se ele tem também água ou outros componentes, ele não tem o que deveria ter. Então, se nós temos um casamento que não tem amor, por exemplo, que não tem respeito, que não tem tolerância, ele está adulterado. Então, qual é o conceito de adultério nesse sentido? Será que o fato de eu ter um casamento onde eu não respeito a minha esposa, onde há violência verbal, onde há violência física, onde há uma série de coisas que desrespeito entre os cônjuges, demonstrando falta de amor e de respeito perante os filhos, auxiliando, mostrando para os filhos de que aquilo é normal, de que você pode fazer essas coisas com... Será que a melhor solução é se continuar com esse casamento onde há um desrespeito, desamor, violência? Ou eu estou adulterando a lei do amor que deveria prevalecer naquele lar, entre essas duas pessoas? Então vamos também ponderar sobre o que é adultério. O que é adulterar? Adulterar é você corromper a lei do amor, corromper a lei divina. Esse é o grande adultério, na verdade. E para eu concluir um pouco a minha fala, né, nós temos até um rabino chamado Newton Bonder, né, que fala... Newton Bonder. Newton Bonder. Então ele fala um pouco disso, né? O que é a tradição, o que é a traição, o que é esse adulterar, a transgressão. Então ele tem vários livros onde ele discorre um pouco sobre isso, onde ele fala que às vezes o que é certo é errado e o que é errado é o certo. Então muitas vezes você ficar traindo a lei do amor dentro de um relacionamento absolutamente falso, absolutamente transgredindo a lei do amor, esse talvez seja o grande adultério, a grande traição. É isso mesmo. Sem dúvida, né, que não impera mais o sentimento, né? O sentimento mais elevado. Né? E quando se fala em união, da lei dos homens e a união espiritual, né? Eu me lembro de até 2 livros que eu li. Um deles é Exilados por Amor, onde um casal que viviam na capela. Sim. Né? E viviam em capela, e o marido... É o José de Arimateia, né? Faz parte desse livro. Exatamente, é belo esse livro. Porque ele foi exilado no planeta Terra, ele foi mandado para o planeta Terra porque ele não estava nas vibrações daquele planeta, e a esposa o acompanha. Ela era esposa lá, mas aqui na Terra ela já passou por várias encarnações acompanhando ele como mãe, como irmã, como esposa também, né? Então você vê que o amor espiritual ele vai além, é evidente, muito mais, é claro, né? É óbvio, do que o carnal. É o amor entre 2 espíritos. E eu me lembro também de outro livro, E a Vida Continua. Não sei se você se lembra, é o Ernesto, a outra personagem, eu não me lembro o nome dela. Eu me esqueci o nome. Eu me esqueci. Mas os dois, você vê, eles participam da história juntos. E no fim até do filme, ele pede permissão à espiritualidade para se casar com ela. Sim. Na espiritualidade. Sim, sim. Eles concordam, olha, vocês vão se casar. Então ali é a união realmente... de sentimento. Indissolúvel. Sim. Esta sim, porque não é uma lei humana. São 2 almas afins realmente, né? E vão... Veja como o Evangelho de Jesus não se restringe
ao nosso planetinha. Exatamente. E eles vão, por diversas encarnações, eles vão seguir juntos. Como marido e mulher? Não exatamente. Não necessariamente. Né? O Ernesto e a Evelina. Evelina, obrigado, Marcos. Achou aí, grande Marcos, gostei de ver a Google facilidade. Muito bem. Marcos, poderíamos fazer mais uma pausa musical? Sim. Vamos fazer mais Veja uma se pausa. você tem aí Doce é Sentir. Não sei se você tem, não precisa ser necessariamente nesse intervalo, na outra pausa. Uma próxima pausa. Vamos atender a pedidos no próximo intervalo, então, que eu já tenho uma outra música aqui engatilhada. Beleza. Mas a gente no próximo intervalo, a gente faz isso, então. Tá sem problema. Então vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo aqui direto do estúdio da Rádio Capela, FM 105,9, discutindo o tema semanal do Evangelho, que é discutido também nas unidades do Centro Espírita Paulo de Tarso, e esta semana estamos discutindo o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Separeis o que Deus Juntou. E separamos aqui para uma reflexão, companheiros, mais uma abordagem que os benfeitores espirituais fazem, estimulados pelo nosso querido codificador, o Kardec, quando ele pergunta para os benfeitores, lá na questão 695, ele pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os benfeitores, eles não respondem nem sim e não respondem nem não. Eles apenas afirmam: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Certamente, a humanidade terrena ou de qualquer outro planeta, um dia atingirá um nível de evolução tão elevado que as pessoas não mais necessitarão de viverem de maneira permanente juntas. E isso nos traz aquela reflexão dos 4 níveis de amor, como nos ensinam os gregos antigos. Quais são os 4 níveis de amor que podemos classificar? Há o amor eros, há o amor fratellos, há o amor philos e há o amor ágape. Muito bem, o que é o amor eros? O amor eros é aquele que se baseia na atração magnética. É aquele amor que podemos dizer o amor carnal, o amor fruto do desejo sexual. Porque o relacionamento de um casal tem início pela atração magnética de origem carnal. Então, evidentemente, que esse nível de amor, o amor conhecido como amor eros, podemos dizer que é um amor num nível inicial da sua evolução. Quando o espírito se eleva paulatinamente, ele vai também desenvolvendo outros níveis ou outras formas de amor. O amor fratellos é aquele amor que nutrimos pelos nossos familiares. É aquele amor que nutrimos pelos nossos pais, pelos nossos filhos,
pelos familiares da convivência mais próxima e assim por diante. É o amor pelos nossos, né? Pelos nossos familiares. Também é um amor já num estágio mais avançado, menos carnal, mais sentimental, mas ainda um amor numa fase inicial do seu desenvolvimento. Esse amor continua progredindo e nós vamos nutrir esse sentimento por pessoas que não são da nossa carne, não pertencem ao nosso núcleo familiar, e também não é um amor que se caracteriza pelo desejo sexual, que se caracteriza pelo envolvimento carnal. É o amor filos, o amor que nutrimos pelos nossos amigos, que nutrimos por aqueles que nos são simpáticos, por aqueles que temos afinidade, né? Então sejam os nossos amigos do relacionamento no trabalho, sejam os nossos amigos do relacionamento na escola, do relacionamento próximo das nossas famílias. Há relacionamentos de amizade tão belos, tão bem estabelecidos, tão sólidos, que nós até confundimos, achando que esse amor que nutrimos pelos nossos amigos, nós classificamos esses amigos como irmãos. E às vezes até achamos que temos até mais afinidade com eles do que com os nossos próprios familiares. Verdade, verdade, Marcelo. Finalmente, há o amor ágape, que é o quarto nível, o quarto estágio de desenvolvimento do amor, que é aquele amor incondicional, aquele amor que não espera recompensa, aquele amor que nutrimos um sentimento de afeição, um sentimento de piedade, um sentimento mais elevado por aquela pessoa que não é nosso familiar, não é do nosso círculo de amizade, não é da nossa esfera carnal, né? E é aquele amor, por exemplo, que nutrimos pelo mendigo da rua. Ele é transcendental, né? Um amor que transcende. Um amor que transcende, que ultrapassa tudo isso, né? Que ultrapassa esses valores. Acho que você até pode falar melhor que isso, mas é o que está na carta de Paulo aos Coríntios, né? Exatamente. Que no grego é ágape, que ele cita ágape. Exatamente. E que nós também citamos como a caridade, né? Exatamente. É um amor em ação. O amor em ação que aqui pro português chegou como caridade, né? Uhum. Mas na verdade é um amor ágape, que é mais fácil de entender, né? Sim, sim. Porque quando a gente pensa na palavra caridade, ainda o nosso conceito, particularmente aqui no Brasil, no mundo ocidental, o conceito de caridade ainda está muito atrelado a dar esmola, a dar arroz, feijão, cesta básica, mais né? a beneficência mesmo. Exato. E não é isso. A caridade é muito mais abrangente, mais ampla. Mais ampla. Tanto é que você me faz recordar daquela questão 886 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Kardec pergunta, as perguntas de Kardec às vezes são melhores do que as respostas, né? Impressionante, né? Na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, né? O Marcos está me corrigindo aqui, obrigado, Marcos, porque eu estava falando 886 de O Evangelho, mas é de O Livro dos Espíritos. E lá na questão 886, nós vamos encontrar o Kardec perguntando para os benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E olha só a resposta. Ele entendia a caridade em seu tempo assim:
benevolência para com todos, benevolência no sentido de boa vontade, né? Boa vontade para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Olha só que beleza, né? Muito legal. Então aí Jesus vem tirar, né, esse conceito, né, de dar esmola, de assistencialismo, né? Que é importante também, tem o seu papel, mas vamos praticar o assistencialismo de maneira educativa, de maneira a estender uma mão amiga real aos nossos irmãos que cruzam a nossa caminhada, né? Então o amor ágape é mais ou menos isso, né, Marcos? Pois não. A parábola, né, do bom samaritano. Do bom samaritano. É. Que é a parábola que melhor explica, né, o que é o amor pelo próximo, né? Sem dúvida. Então nós vamos encontrar esses 4 níveis de amor, voltando: o amor eros, o amor fratellos, o amor filos, você gosta de mim, eu gosto de você. Então, porque você gosta de mim, eu gosto de você, né? E o amor ágape não. O amor ágape é aquele que transcende, é aquele que ultrapassa todos esses sentimentos, é aquele amor que não espera recompensa, é o amor que sentimos pelo mendigo da rua. O dia que sentirmos pelo mendigo da rua o mesmo sentimento, com a mesma intensidade que sentimos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, nós não mais precisaremos reencarnar. Porque estaremos numa faixa evolutiva muito elevada e que atingiremos, né, esse amor que não espera recompensa. É verdade. Não só o mendigo da rua, até um pouco além, né? Sentir o amor pela desavença. Sim, pelo Porque opositor. O mendigo até às vezes a gente é tocado por uma compaixão, né? E você acaba, né? Mas imagina o opositor, então, né? Amar os inimigos, amar os opositores. Estamos perto disso? Não, ainda estamos distantes. Estamos longe, muito longe. Pois é, mas se você for ver, né, lógico, né, hoje só o fato de nós não revidarmos as agressões já significa que estamos praticando o perdão. Sem dúvida. Né, só o fato de não revidarmos. E evidentemente que precisamos desenvolver esse sentimento, né, de não só não revidar a agressão, como também deixar uma porta aberta à reconciliação, facilitar uma eventual reconciliação com o nosso opositor, orar pelo nosso opositor, ficarmos felizes com os progressos alcançados pelos nossos inimigos. Então, isso tudo são formas que demonstram o amor aos inimigos, o amor aos opositores. Lógico que não dá para você chamar o seu inimigo para um churrasco em casa, né, para tomar uma cerveja sem álcool, essa coisa toda. Mas se nós tivermos essa capacidade de deixarmos uma porta aberta à reconciliação, de orarmos pelo seu progresso, pela sua evolução, então isso tudo vai diminuindo, né, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de desavença, vai diminuindo, até que chega um momento, nós passamos a conviver com ele, com o nosso inimigo e superamos, né? E até acho que o Marcos pode até comentar um pouco sobre isso também, né, Marcos? Você estava falando até sobre a união do casamento e às vezes os casais não são infelizes, né? E estão até, de certa forma, adulterando uma lei de Deus, né? Agora, o que pode, até às vezes, o que muitas vezes acontece, até na maioria das vezes, quando há a dissolubilidade, né? Quando há separação, cria-se até na maioria dos casos a inimizade de você não desejar a felicidade um do outro, né? Isso que
que é ruim você pensar nessa situação, né? De uma separação que não é amigável, né? O que era tudo amizade acaba sendo uma inimizade, né? E parte para outra forma, né, Marcos? Exatamente, né? Quando você mantém algo apenas pela aparência, então quando você está casado, então nós estamos falando do ponto de hoje, que é a indissolubilidade do casamento, não separeis o que Deus uniu. Então, na medida em que você chega num altar, e aí você jura perante uma série de pessoas, e perante um representante, né, que você jura ficar com aquela pessoa até o final da sua vida, e aí durante esse percurso você começa a ter uma série de desavenças, uma série de coisas, uma série de desrespeitos, você acaba mostrando para seus filhos que é lícito você xingar uma pessoa, abusar fisicamente de uma pessoa e ficar junto com essa pessoa tão somente pelo fato de que você disse que ia ficar com ela até o final, né? A pior adulteração da lei do amor de Deus é essa. Então nós temos que retornar à lei de Deus, que é a lei do amor, e nos pautarmos por ágape, como estava falando nosso querido Marcelo, né? Só que também, por outro lado, Marcos, nós não podemos, né, como nós dissemos sempre, banalizar também essa instituição do divórcio, por exemplo. Porque hoje casais se unem, né, ficam meses casados, apenas alguns meses, e depois, vamos separar. Não, junto dessa lei do amor existe a paciência, a tolerância, né? O tentar entender o outro, tentar compreender o outro. Então nós temos que... O exercício, né, dessas virtudes. Nós temos que tentar o máximo possível nos harmonizarmos com o outro, tentar reencontrar aquilo que uma vez os uniu, né, com o respeito, com a sinceridade, com o amor entre essas pessoas, para não banalizar também a instituição do divórcio, né? Então, nós temos que buscar cada vez mais nos harmonizar com aquela pessoa que está conosco, para que a gente consiga levar uma vida em conjunto bonita, respeitosa, né? E para que isso seja efetivamente a lei do amor em nossas vidas. E se ocorrer essa separação, continuar amando essa pessoa, ou seja, desejando a felicidade daquele que não quis, da parte que não quis permanecer no casamento. Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa, porque se separou, passa a querer o mal da outra pessoa que até pouco tempo era o cônjuge, né? Isso acontece, eu creio, não sei, você pode falar um pouco mais, mas na maioria dos casos, né? É difícil ter uma separação amigável onde os dois... ótimo, né? Vamos nos separar. Sempre uma das partes se sente magoada, né? E fica aquele rancor, né? Que é isso que não é nada do amor ágape, né? A vida segue, vamos continuar sendo felizes. Vamos fazer mais uma pausa então, queridão? Vamos fazer mais uma pausa. Antes dessa pausa, eu queria registrar aqui a carinhosa ligação que nós recebemos aqui do nosso querido amigo Farid, né? Que também é casado com a Lúcia, e que são não pessoas... menos querida. Não menos querida Lúcia. Nós queremos mandar o nosso carinhoso abraço a ambos e a toda a sua linda família, né? Membros muito atuantes e queridos lá do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, e que formam um lindo casal unidos
intenções, unidos em ideais, e os dois trabalhando intensamente pela doutrina e fazendo um trabalho muito bonito juntos lá no Paulo de Tarso, e mostrando a todos, né, como que um casal pode se portar e pode se relacionar de uma forma bem harmônica. Essa é uma união espiritual, né? Muito, muito bonito. Então, parabéns. É um belo exemplo deles, maravilhoso. Obrigado pela ligação, ficamos muito emocionados e é isso aí, receba o nosso carinhoso abraço. Então vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. E em homenagem ao casal, nós vamos ouvir agora Doce é Sentir. É isso aí. Um abraço e voltamos já já. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, deixando um abraço carinhoso aos nossos queridos Farid e a Lúcia, bem como também um abraço ao nosso querido Fauzi, a minha querida irmã, a Luciana, a Maria Fernanda, minha sobrinha, a Fatinha também, todos lá da zona norte da capital, dando o seu apoio e o seu estímulo. Estamos estudando o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e há pouco tínhamos discutido que o casamento, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Que isso é a questão 695 de O Livro dos Espíritos. Na questão 696, o Kardec faz uma pergunta para os benfeitores de como seria a vida se a sociedade humana abolisse o casamento. Ou seja, a partir de hoje, ninguém é de ninguém, ninguém tem responsabilidade, ninguém tem comprometimento, ninguém tem compromisso. Então, o casamento seria abolido da sociedade humana. O que aconteceria? Aí os benfeitores espirituais assim se expressam. Seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, retornaríamos à vida até antes das cavernas, né? Porque na época das cavernas ainda já havia uma afeição, né? Voltaria aos instintos. Exatamente. Então os instintos predominariam ainda mais, né? Já predominam ainda hoje, imagina, sem a responsabilidade. Então, nós vamos compreender ainda que tem um comentário que o Kardec faz que é muito propício. Ele diz assim: a união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Olha que interessante, né? O casamento, ele é encontrado em todos os povos, né? Então, se ele é encontrado mesmo nos povos mais primitivos, se ele é encontrado, é porque o relacionamento surgiu naturalmente, né? Então, se surgiu naturalmente, lei natural, as leis naturais, né? Então, compõem as leis naturais por Deus estabelecida, né? Então, veja você que interessante, né? Porque lógico que tem diversos modelos, né? Nós vamos encontrar países orientais que a poligamia é permitida, né? Sim. Então, são diversas formas de casamento. Mas o casamento existe. E isso é um sinal de progresso. É um sinal de evolução, né?
E a gente vê isso até no reino animal, né? Alguns animais Sim. são monogâmicos, né? Até eu presto atenção lá no próximo de casa, no condomínio, aquelas maritacas, né? Sim. Elas andam em pares e elas seguem assim até a morte delas. Elas são os Casais, né? casais Olha que são coisa sempre os maravilhosa. mesmos. Né? Até no reino animal já houve alguma evolução. Imagina, né? Né? Imagina naquilo que nós dizemos que somos racionais. Racionais, né? A abolição do casamento, continua o Kardec, a abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. Olha só, tá vendo? Nem tínhamos combinado, hein? Que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Sensacional, né, Marcos? É bacana mesmo. Parece que as araras também, né? Isso, Ararinha azul, tanto que aquele filme Rio, né? Eles formam lá o casalzinho vai e até continuam. Evidentemente que não temos a pretensão de afirmar categoricamente que o casamento tem que ser para a vida toda, né? E que tem que ser, olha, mesmo que seja um peso, mesmo que seja um martírio, eu vivi 50 anos junto daquele estrupício, daquele... Como é que as mulheres se referem a nós? Elas falam que nós somos... tem um termo que elas falam, eu sempre falo esse termo, agora eu me esqueci, né? Mas lógico, estou falando em tom de brincadeira, né? Mas, então, que vantagem há você manter um relacionamento baseado na desarmonia, né? Não há vantagem nenhuma. Evidentemente que se isso é visto, se esse diagnóstico é percebido numa fase mais inicial do relacionamento, tanto melhor, né? Tanto melhor porque você tem oportunidade de não levar o relacionamento adiante, houve uma perda da afeição, houve uma perda daquela atração magnética, houve uma perda de um sentimento mais elevado. Então, realmente, é melhor cada um ir para o seu canto, né? Cada um pega a sua estrada e vai seguir a sua estrada. Tem determinados relacionamentos que nós caminhamos juntos com determinados amigos, determinados familiares, determinados amores, até um ponto na estrada. Chega num ponto na estrada que um tem que ir para um canto, o outro tem que ir para outro canto. Então, vamos procurar agir com harmonia o melhor possível, e se amanhã tivermos que optar pela separação, vamos fazer uma separação nos moldes de Cristo, né? Vamos fazer uma separação com respeito, com carinho, com amor. Vamos fazer uma separação em que haja como se diz, em que haja um bom senso de entrarmos num acordo relativo às questões materiais, né? Não vamos fincar pé, né? Da casa eu não abro mão, daquele carro eu não abro mão, né? E aí fica criando dificuldades, fica criando um clima, uma atmosfera psíquica horrorosa, contaminando todos os que convivem, né? Não utilizar os filhos como armas de combate, né? Exato. Um contra os outros. Isso mesmo. Pois é, né, Marcos? Então, você viu que até então eu estava fazendo uma abstração dos filhos, né? Quando há a presença dos filhos, é preciso ter ainda mais cuidado, né? Ter ainda mais cuidado, porque o filho que é fruto do relacionamento que não se solidificou, do relacionamento que culminou com a separação,
marcas indestrutíveis podem ser deixadas nesses filhos. Sem dúvida. E a responsabilidade dos pais é muito grande, né? Sem dúvida. De estar recebendo uma encarnação, um ser que está se encarnando naquela família. É uma responsabilidade. Realmente, eles são responsáveis por aquele desenvolvimento daquele espírito também. Por isso que é muito importante essa compreensão da energia sexual, é muito importante essa compreensão do relacionamento. Hoje, eu até gostaria de ouvir a opinião do Marcos, né, sobre isso, do Marcos Silveira, em relação, sobretudo, sabe, Marcos, a questão, a sua visão psicanalítica, porque eu tenho muita dificuldade, lógico que a minha geração, eu tenho 52 anos, a minha geração é uma geração que nós nos acostumamos com o compromisso, com o comprometimento, com a responsabilidade, né? Então, hoje nós vemos com muita frequência, eu acho que isso é fruto da insegurança, da imaturidade dos casais, né? Mas hoje é muito frequente os casais estabelecerem aquilo que se convencionou chamar como test drive, entendeu? Ou seja, test drive é o seguinte, né? Olha, nós vamos morar juntos, vamos fazer um teste. Se não der certo, cada um vai para o seu canto. Eu compreendo que se está existindo essa forma de relacionamento hoje, tem alguma finalidade. Agora, para mim é um pouco conflitivo, porque por causa da geração que eu pertenço, né? Essa geração de ter o envolvimento com o compromisso, com a responsabilidade, com o comprometimento. Agora, ao mesmo tempo, eu também compreendo que tem um lado positivo de que na convivência possa surgir uma segurança que dê uma estabilidade para aquele casal e que a harmonia se estabeleça. Gostaria de ouvi-lo. Passei o pepino para você. Nós dizíamos numa oportunidade anterior o quão cíclico são os entendimentos humanos, né? Então, o que hoje é certo, amanhã pode ser errado e vice-versa, né? Então, nós tínhamos efetivamente esses entendimentos da união, primeiro, muito cedo entre casais, né? Nós nos recordamos aí de nossas avós se casando com 16 anos de idade, né? Nós nos recordamos das nossas bisavós se casando com idades até inferiores a isso. Casamentos arranjados. Casamentos arranjados, casamentos não por amor, né? E isso vem evoluindo, vem num entendimento aonde os casais hoje se unem não por compromissos familiares, né? Eles se unem por afinidade mesmo, não se unem tão cedo porque não tem tanta maturidade para conseguirem entender o que seria essa união. Então nós vemos uniões cada vez mais tardias, entre aspas, né? De pessoas já com seus 30 anos, 30 e poucos anos, o que caracteriza uma maturidade maior, né? Onde você já passou por um momento também de muita atividade hormonal, onde é bastante difícil você também configurar uma relação unívoca, né, com outro ser humano, né? Então nós temos todas essas questões acontecendo e a sociedade entendendo cada vez mais essa flexibilização de conceitos, de parâmetros que antes eram muito mais rígidos, né? Então esse negócio, olha, casei com 18 e vou ficar até os meus 88 com a mesma pessoa e tal. Hoje o que tem acontecido? Nós temos visto essas uniões, né? E antes, não, tem que casar no religioso, né? Tem que ter lá a bênção, Hoje nós vemos flexibilizações, né,
dessas leis humanas, então as pessoas não estão muito mais vinculadas aos papéis, né, ao escrito. Então não é necessário ter lá o registro civil, o registro religioso dizendo que elas estão casadas. Então nós podemos encontrar por aí uniões muito harmônicas, absolutamente consensuais apenas, né? Consensuais, assim, e que não tem o papel. Então que as pessoas vivem durante anos e anos, não são efetivamente casadas, mas se tratam com respeito, se tratam com amor, né? Tem uma união absolutamente harmônica. E você vê, por outro lado, outras que estão unidas, né, pelos laços do matrimônio convencional, né, rezado em igrejas e tal, e que o relacionamento é um peso. O relacionamento é muito ruim. Então, de minha parte, eu não vejo muito problema nessa questão, Marcelo, desde que a gente procure encontrar num relacionamento amoroso, num relacionamento com outro ser, esse amor ágape que nós estávamos falando um desenvolvendo, pouco mais, né? E é um aprendizado também, né, Marcos? É verdade. Legal. E essa questão também, agora, Marcelo, vamos passar o pepino para você. Opa! A questão de casais que querem ter um filho, né? Mas de alguma forma, por algum problema de um ou outro, não conseguiram. As mais variadas doenças. Exato. Né? E às vezes se dissolve o casamento pelo fato de uma das partes. E assim, como um casamento o problema é dos dois, né? Acho que isso que também às vezes se dissolve por esses motivos. Não sei, acho que você também pode dar um pouquinho mais de parâmetro para mim, que também às vezes eu me paro para perguntar, né? Poxa, mas o problema de não ter filho foi um dos motivos para se separar, né? Sendo que deveria ser o contrário, até deles se unirem mais em função disso e buscar uma outra solução, adotar, né? E muitas vezes tem casamento que se dissolve assim, né? Por esse motivo. Sem dúvida. Enquanto que espiritualmente é o problema dos dois, né? Eu creio que é uma experiência que ambos teriam que passar, né? Sem dúvida. Mesmo? São aquelas idealizações e que caminham para as frustrações, e as pessoas não sabem conviver com as frustrações, né? Então isso é fruto da imaturidade psicológica, né, Marcos? Então, quer dizer, né, essa imaturidade psicológica, quando ela é muito exacerbada, qualquer motivo, qualquer acontecimento serve como justificativa para, eu não quero mais. E até entendeu? A questão de, isso é evidente, é raro, mas acontece um desencarne de um filho. Sim. Nossa, que o casal parece que Sim. se separam. Sim. Deveria ser o contrário, uma apoiar o outro. Deveria ser o motivo, exatamente. Né? De seguir em frente, porque essa experiência é dos dois, né? Teriam que seguir isso em frente. Aí por isso que é importante o conhecimento pelo menos ter uma visão religiosa mais profunda, né? Ter essa visão de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, né? Que esses conceitos dão mais solidez ao relacionamento, e isso faz com que você não tenha esses comportamentos infantis, né, Marcos? Isso mesmo. Agora, por exemplo, tem casais que eu tenho alguns casais amigos, né, que são amigos queridos, entendeu? Mas sem fazer qualquer juízo, porque nós não somos juízes, né? Mas que eles fizeram a opção equivocada, do meu ponto de vista, de não ter filhos. Então, do meu ponto de vista, e se você for fazer uma avaliação mais profunda, o objetivo da união e o que completa o relacionamento, né?
ou seja, para estabelecer a completude do relacionamento se dá pela presença dos filhos, né? Então, os casais que optam, fazem a opção de não terem filhos, não por doença, né? Porque quando é por doença, ou o marido tem algum problema no espermograma, na quantidade de espermatozoide, teve uma virose, teve uma doença, tem uma anomalia vascular, uma anomalia e que dificulta a paciência, né? Sim. Embora possa se tentar, hoje tem muitos meios de se tentar a fertilização, a inseminação artificial, com bons resultados. Uhum. Embora sejam tratamentos caros, mas tem bons resultados. Agora, Por opção. quando é por opção, aí já complica, Ao né? contrário, até uma lei natural. Ao contrário, você está indo ao contrário, né, Olha do que relacionamento. Deus, né? Porque chega um momento que vai se criar um vazio no relacionamento. Ah, mas eu não me importo. Ah, eu não quero ter filho. Ah, não sei o quê. Aí eu fico me perguntando, será que quando ele estiver lá com 60, 70 anos, será que convivendo com os familiares que têm netos, convivendo, será que eles não vão, em nenhum momento, eles vão se perguntar, poxa, eu podia ter um netinho aqui do meu lado agora, né? Papapá. Então, quer dizer, faz parte da lei da vida Verdade. essa ampliação, né, Marcos? É verdade. Lógico que, volto a dizer, né, nós não estamos fazendo juízo de ninguém, Não, né? sem dúvida. Você citou uma coisa agora, Marcelo, anteriormente, né, muito interessante, que é a idealização. Duas coisas você disse, a idealização, né, e a frustração. Então, a idealização, ela é quase certa de que você vai ter uma frustração. Aliás, ela é certa. Então, nós temos que separar um pouco, né, o que é ideal do que é idealização. Nós podemos ter ideais? Sim, nós devemos ter ideais. Ideais de formarmos uma família harmônica, ideais de evoluirmos espiritualmente. Agora, idealizações. Tá? Eu tenho que formar uma família onde eu preciso me casar e preciso ter um filho. É obrigatório. Então você vai, de algum momento, se não chegar neste resultado, né? E é por isso, Marcos, que você disse, né, que muitos casamentos se dissolvem após a não chegada de um filho, é porque eu tinha a idealização de que casamento é casar e ter filhos. Como eu casei e não tive filhos, não há mais casamento e eu vou dissolver este casamento. Então eu acho que nós devemos buscar ideais e não idealizações. E nós temos, muitas vezes não chega um filho, né? Esse filho não chega. E nós estamos tentando formar uma família com o caráter de consanguinidade. Mas quantas famílias não são formadas sem esse caráter de consanguinidade, né? Ou seja, quando você forma famílias onde tem um filho adotivo, por exemplo, que forma uma família super harmônica, ou que você encontram-se, né, duas famílias que não necessariamente têm filhos, mas que formam um núcleo familiar sem o caráter da consanguinidade, mas que eles formam uma questão de troca amorosa super bacana, ou mesmo casais que não tenham filhos e que decidem não ter filhos, mas que possam evoluir espiritualmente juntos e formar uma união absolutamente harmônica, e isso ser objeto de progresso espiritual para ambos. Então, eu acho que tudo o que a gente diz tem que ser, tende a ser frustrante, né? Então, não devemos buscar o que tem que obrigatoriamente ser. Vamos conviver com aquilo que Deus nos mandou, sejam filhos, seja ausência de filhos, sejam irmãos, ausência de irmãos, enfim, qualquer dessas coisas, mas que nós busquemos uma evolução espiritual com aquilo que nos foi dado. Sensacional. É isso aí, Marcão. E a gente ainda encontra aqueles que fazem um roteiro, né? Um roteiro, olha, eu vou casar,
após 4 anos eu veio o meu primeiro filho, aí depois de 4 anos o segundo, e acabou, não quero saber mais, entendeu? Então, quer dizer, sabe, e aí Marcos, aí não dá certo essa primeira questão, caminha para a frustração. Aí a pessoa não sabe conviver com a frustração, aí resvala lá para as psicoses que todos sabemos, né? Então, quer dizer, sabe, a gente não dá para fazer isso tudo, esse roteiro que você estabeleceu, você combinou com Deus? Pois é. Né? Tem que combinar com Deus, né? Entendeu? Tenha santa paciência, né? É isso. Bem, queridos, nós gostaríamos então de encerrar as nossas reflexões, né? Nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões sejam úteis para o coração e a mente de cada um dos nossos queridos irmãos que nos ouviram e que, sobretudo, nós guardemos esta mensagem do Mestre. Foi por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu a carta de divórcio. Sejamos mais moles de coração, sejamos mais tolerantes, sejamos mais flexíveis, sejamos mais indulgentes, olha que palavra bonita, né? In é por dentro, dulgente vem de dulcere, ser doce por dentro com as pessoas, não ser azedo, ser doce. Então, agindo dessa maneira, certamente os nossos corações não mais permanecerão endurecidos, e esse é o desejo, é o nosso desejo para cada um dos corações que nos ouvem. Boa noite, Marcos Melo, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e as suas considerações finais. Boa noite, Marcelo, Marcos, boa noite também, obrigado pela oportunidade novamente de estarmos aqui juntos e mandando um abraço aos familiares, todos os ouvintes, né? Sem dúvida. E assim, só para... Manda um abraço, decline os nomes. Margarete, minha esposa, Beatriz, aquela que traz felicidade, Amanda, minha mãe, Dona Cleusa, e todos os meus irmãos, enfim, todos. Maravilha. E acho que é válido realmente aquilo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, se o relacionamento também é isso, né? O próximo como a ti mesmo, vai dar tudo certo. Sem dúvida. E como lá o Marcos falou, vá vivendo, né? Não é se colocar coisas assim que, né, acaba se frustrando, mas vivendo de acordo com as leis de Deus, se aproxime de Deus, não importa a religião, mas esteja próximo de Deus, que dará certo. Maravilha. Marcos Silveira, que saudades, quantas reflexões, que maravilha. Volte logo que eu me refiro para aquela rotina anterior, né? É isso que eu quero dizer. Que delícia. Suas considerações finais, fica à vontade. Que delícia.